Olá, eu sou o Marcos Valério XR no dia 28 de novembro de 2020. E bem, a Globo, eu tenho visto pela CBN principalmente, tem comemorado os maravilhosos resultados das eleições municipais. Por quê? Porque houve uma eleição inédita de mulheres negras e transexuais. Ao mesmo tempo também comemoram no governo Biden, que estão colocando uma mulher na vice-presidência, uma negra na secretaria tal, e essas coisas desse tipo. Pois bem, atribui-se à política chilena Michelle Bachelet a frase de que quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Além do fato da frase ser contraditória, né, porque se a mulher entra na política e muda a mulher, significa que a política mudou a mulher. Então, se muitas mulheres entrarem na política, elas vão ser mudadas primeiro, depois não vai mudar a política porcaria nenhuma. Mas independente disso, a frase é absolutamente falsa, factualmente errada, e isso é evidente pelo fato puro e simples de que não existe consciência de gênero. Mulheres não pensam nesse sentido político, ideológico, essencialmente de forma diferente de homens. Aliás, isso é uma igualdade que deveria ser celebrada, uma demonstração de que sim, existem em alguns níveis determinadas igualdades, e essa é uma delas. Mas, no entanto, feministas em especial gostam de dizer que mulheres essencialmente são diferentes e que se entrarem muitas mulheres num ambiente político qualquer, vai mudar a forma de agir desse ambiente, e isso é factualmente falso, e a realidade demonstra claramente. A Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP, de 2018, resolveu publicar um ranking de participação feminina no legislativo mundial, né? E começa com Ruanda, seguido por Cuba, aí não me lembro, acho que Bolívia, México. Eu sei que o Brasil está lá em mais de 150 lugar. E até com uns desenhinhos engraçadinhos, né? Como se isso fosse um problema em si. E basta você dar uma observada nesses países para perceber que não tem diferença nenhuma pelo fato das parlamentares serem mulheres. O primeiro lugar, Ruanda, digamos de passagem, aquele lugar que passou por uma horrível de uma guerra civil na década de 90, é um dos motivos para ter o maior parlamento feminino do mundo, é a escassez de homens, porque morreu tanto homem, ou tantos ficaram invalidados, ou tiveram que ser deslocados para áreas de infraestrutura emergenciais, que elas acabaram tendo que liderar a quantidade no parlamento. E o que é que isso mudou? Essencialmente nada. Trabalham mais ou menos da mesma forma, como sempre, e para desgosto das feministas, por muito pouco não criminalizaram a homossexualidade, assim como seu vizinho Uganda, que também tem um parlamento muito grande em termos de mulheres. Um terço do parlamento é mulher, que criminalizou a homossexualidade. Mas o fato, isso já demonstra muito claro. E os outros lugares, por exemplo, se você observar Cuba, é evidente que Cuba tem um viés ideológico próprio de participação. Se você, por algum motivo, removesse essa grande quantidade de mulheres no parlamento cubano e colocasse homens, não ia mudar absolutamente nada. Vão continuar apoiando o regime, pregando as mesmas coisas. E se você for seguindo a lista, isso vai ficando absolutamente evidente. Você não nota uma alteração significativa no viés político-ideológico de um parlamento pela quantidade de mulheres. Tudo bem que essa lista da ALEP, né, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deu azar, né, porque alguns anos atrás o segundo lugar da lista era a Suécia, e a Suécia ele poderia até usar como exemplo ilustrativo. Mas eu, por minha conta, digo a mesma coisa da Suécia. Se você remover todas as mulheres e colocar só homem, não vai fazer diferença. Eles vão continuar sendo feministas do mesmo jeito. E recentemente também a BBC publicou um vídeo sobre a Finlândia, o único país governado por mulheres, porque tem a primeira-ministra, tem as ministras dos cargos mais importantes, as lideranças do partido, tem até uma imagem lá das 5 sentadinhas assim, todas bonitinhas. E elas mesmas dizendo, a reportagem inteira, elas dizem que não é uma questão de gênero, que não é pelo fato de elas serem mulheres que elas fazem as coisas diferentes. Of course, there are countries led by men that have also done well. So I don't think it's a gender-based issue. I think we should. É curioso tentar fazer esse tipo de abordagem quando a própria pragmática mostra
que ela é falsa. Voltando ao caso de Ruanda, durante a Guerra Civil, teve um fato absolutamente bizarro, que além do massacre sistemático, né, teve também estupros em massa, e foi talvez a primeira ocasião na era recente onde foi utilizado em larga escala o estupro como uma forma de tortura em massa, o que gerou aquela bizarrice de feministas dizendo que é estupro como arma de guerra, né? É uma das coisas mais idiotas que já se disse nesse planeta. Imagina como é que você usa o estupro como arma de guerra. Primeiro que o simples fato de você poder se dar a essa situação de promover um estupro em massa significa que você já venceu a batalha, você já eliminou o exército masculino, já capturou as mulheres. Tem porcaria de arma de guerra com nenhuma. Mas assim, ocorreu estupros em massa como forma de humilhar, como forma de torturar. E curiosamente, a principal figura que promoveu isso foi uma mulher, Pauline Nyamahasuruko. Eu não sei exatamente como é que pronuncia o nome. Ela foi condenada em tribunais internacionais e severamente punida. Mas ela foi a principal liderança nesse sentido, onde ela, veja só, não é como acontece normalmente nas guerras, onde o estupro é como se fosse o resultado, fosse um saque, fosse uma pilhagem posterior. Não, ela deu ordens para que os soldados deliberadamente cometessem os estupros. E o soldado que se recusasse era punido. Isso é um treco possivelmente inédito na história. Isso foi feito por uma mulher. E curiosamente, por que Ruanda não conseguiu criminalizar a homossexualidade? Pela intervenção de um homem, um jurista, que fez uma enorme articulação dentro do país, apelando a setores internacionais. Tarcísio Karugarama. Foi ele o principal responsável por impedir essa criminalização. E isso bate de frente com toda a lógica, se é que dá para chamar de lógica do pensamento feminista, de que joga num combo toda essa noção de gênero, de sexualidade, de raça, como se fosse uma simples questão de colocar mulheres e você automaticamente muda essa mentalidade. Não, não muda. Ruanda é um exemplo excelente. Esse vídeo que eu citei da BBC sobre a Finlândia já dá um exemplo muito bom também. Inclusive cita um fato que eu realmente não sabia, que na Finlândia, por exemplo, para você ser reconhecido como transexual, você tem que fazer um processo de esterilização compulsória. Inclusive esse vídeo aborda lá, eles tentando mudar essa legislação. Mas o fato é que não existe um alinhamento ideológico político espontâneo em função do gênero. Mulheres e homens vão se alinhar de acordo com outros fatores ideológicos, especialmente com seus vieses políticos prévios, sua escolha ideológica prévia, com muita frequência, com a sua adesão religiosa. Basta você observar, o próprio parlamento brasileiro, você nota isso com muita clareza, que tem poucas mulheres, mas as que tem, você não percebe um alinhamento claro. Vai ter mulheres lá que vão estar sempre alinhadas com conservadorismo, com pautas antifeministas. Isso hoje, assim, você observa isso fácil. Se você tiver observado a votação do impeachment contra Dilma, é totalmente claro que não há alinhamento nenhum. Aliás, veja só, se houvesse um mínimo de alinhamento em função de gênero, mulheres seriam invencíveis em eleições, né? Porque elas são maioria. Mas não tem, se coloca uma mulher para concorrer, ela não vai ganhar mais votos por ser mulher, e nem homem vai ganhar por ser homem, porque não tem esse alinhamento espontâneo. E de qualquer modo tem um fato absolutamente inquestionável, puro e simples, que não deveria nem permitir mais discussão, porque ele é dos mais antigos e ele por si só demonstra a absoluta falsidade da ideia de que existe assim, uma consciência de gênero, uma espécie de paródia da consciência de classe, e ainda mais um alinhamento estrutural evidente de um lado ou de outro, como se homens oprimissem mulheres, que é o fato de que em um determinado momento histórico os parlamentos eram totalmente masculinos, e foi nesses parlamentos totalmente masculinos que houve articulações que abriram espaço para mulheres. Não foi porque elas tomaram a força de arma, não, isso foi concedido por uma espécie de mentalidade, uma construção de mentalidade. Portanto, se houvesse uma consciência de gênero equivalente à de opressão de classe, isso nunca seria possível, como nunca aconteceu, de num parlamento totalmente
dominado por uma classe dominante econômica, ela espontaneamente conceder espaço para a classe trabalhadora, a classe dominada. Não, isso não acontece, nunca aconteceu. O que aconteceu foi que, nesses casos, essa participação foi tomada à força de homens em armas, e aí eles tiveram que conceder. Ou você acha que partido de senhor de engenho, partido desses almofadinhas aí, com poder econômico na mão, vão conceder espontaneamente poder a trabalhador, a ex-escravo? Não concede porcaria nenhuma, só concede porque sabem muito bem que, se não abrir mão em algum momento, tem uma revolução de massa e a galera vai lá e trucida todo mundo, como aconteceu inúmeras vezes na história, e as revoluções são feitas à base de homens armados. Aí sim. Mas essa questão de gênero não funciona, porque não tem essa de mulheres pegarem armas e sair detonando homens. É baboseira. E também não funciona isso, não é por uma simples questão de diferença de forças. É porque a mentalidade de gênero, a dinâmica de gênero funciona de uma forma totalmente diferente. Ela nunca funcionou no sentido de demarcar uma classe dominante, outra dominada, como o feminista gosta de dizer. Se não fosse assim, ora bolas, não teria sido, jamais teria sido possível o voto feminino, que não foi obtido por sufragista, com porcaria nenhuma, ou qualquer das conquistas sociais que mulheres, em tese, obtiveram, né, ou receberam. E que receberam por quê? Porque a dinâmica da sociedade variou, a sociedade mudou em termos materiais e passou a ser interessante em termos adaptativos que houvesse essas alterações. E também isso em todo sentido. A humanidade funciona por uma espécie de mentalidade, talvez entre aspas, que a empurra numa dinâmica muito mais pragmática que responde aos desafios ambientais, naturais. Numa sociedade, num contexto primitivo, de extrema periculosidade do ambiente, a sociedade sempre vai se organizar no sentido de restringir mais as mulheres para proteger o seu potencial reprodutivo, e colocando os homens em posições mais externas para confrontar as ameaças. Mas quando a sociedade avança mais em termos de conforto material e essas ameaças diminuem, aí ela pode se reorganizar de tal forma a ter um maior grau de igualdade nesse sentido. Mas a gente nunca pode perder noção do fato puro e simples, que tudo se resume à realidade física, concreta. E as mulheres percebem essa realidade da mesma forma. Tanto que elas não vão questionar essa realidade se ela for dada de uma forma clara. Não precisa ir longe, faça uma experiência de pensamento evidente. Imagine um naufrágio qualquer, onde a quantidade indiscriminada de homens e mulheres vai parar num ambiente natural extremamente perigoso. Você acha que vão dividir igualmente as funções? Que igualmente os homens e as mulheres vão caçar, vão pescar, vão entrar no meio do mato para se arriscar? Ou você acha que não vai ter uma divisão espontânea, onde vai colocar, como se esperaria, os homens num círculo externo de proteção para garantir a sobrevivência generalizada, montar a infraestrutura, e as mulheres vão automaticamente se retrair, já ficar mais próxima das crianças, numa estrutura organizada. Essa estrutura organizada que garante a sobrevivência, porque a humanidade sobreviveu assim, historicamente. Não foi com igualdade de gêneros no mundo primitivo, não. Assim como não é, basta você observar qualquer tribo indígena. Não tem uma consciência de gênero. O alinhamento espontâneo simplesmente não existe. E você encher o mundo político, os cargos de direção de mulheres ou de negros, não vai alterar o sistema na sua essência. E, aliás, é exatamente esse o objetivo. É fazer mudanças cosméticas, mexer nas aparências, na representatividade, para que nada mude na efetiva estrutura. Mas assim, nós estamos nesse contexto agora de que a escolha aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa em geral, é entre o capitalismo liberal de esquerda e o capitalismo liberal de direita. Não é nem entre o capitalismo liberal e o capitalismo de Estado. Essa opção também já foi liquidada. A gente não vai ter mais capitalismo de Estado. Aquele que o capital é devidamente regulado e tem um projeto nacional para que você force esse sistema econômico a trabalhar de uma forma mais equitativa para desenvolvimento pleno do próprio país. Não vai ter mais nem isso. A nossa decisão agora é se o capital vai se concentrar prioritariamente em encher o bolso da panelinha, ou se o capital vai se concentrar prioritariamente em disfarçar esse enchimento de bolso da panelinha, colocando representatividade. Essa é toda a questão que nós temos.
fora algumas questões internacionais que especialmente dizem mais respeito não a gente, mas principalmente aos Estados Unidos. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 28 de novembro de 2020. Obrigado pela atenção e perdão pelas más notícias. E ajuda aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, porque essas coisas ajudam, né? Espero consolidar os meus 500 inscritos, já tem mais de 500 inscritos, mas eu espero que chegue num número tal, um pouco acima, para que eu possa ter segurança que eu tenho 500 inscritos, que não vou, que volta e meia eu perco alguns, isso é normal, e que não vai cair de 500 em momento algum. Obrigado pela atenção.